Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite ao internauta que interage conosco. Boa noite aos visitantes. É com alegria que uma vez mais estamos juntos em mais um culto de doutrina, quando com certeza aprenderemos juntos e muito mais com a palavra do Senhor, com a palavra do nosso Deus. E hoje, conforme já anunciado, o tema é o termo final. O termo final, portanto, é mais um tema doutrinário que desenvolveremos, e aquela atenção peculiar da igreja, aquela atenção focada, para que não percamos absolutamente nada do que nos será ministrado nesta noite. Muito bem, então eu passo a introduzir, a princípio leio, daqui a pouco eu aciono lá em cima um mezanino, o nosso presbítero, para que coloque para nós algumas coisas que vamos passar à igreja. Mas, por enquanto, eu quero ler Mateus 24, de 3 a meia dúzia. Mateus 24, de 3 a 6, de 3 a meia dúzia. Então, nós vamos ler com atenção e vamos focar depois numa explicação. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele, os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Deus vivo, te glorificamos. Exaltamos o teu precioso, majestoso e glorioso nome. O Senhor que permite que nos reunamos aqui, e já o fizemos através da oração dos 5 minutos, através de uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora temos convicção de que o Senhor também nos amparará, nos ungirá, nos capacitará tanto quanto o fez com seu ministério de louvor. E agora, Pai, muito obrigado, e em nome de Jesus queremos aprender mais e mais com o Senhor para a tua honra e glória. Eu vou repetir a leitura e vou me prender em 2 termos e já vou acionar o mezanino. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, ou os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olhem para cá, tem 2 itens aí: a tua vinda e a consumação do século. 1 e 2, conjunção aditiva e adiciona outro termo. A tua vinda e da consumação dos séculos. Quem viu aí 2 itens? Muito bem. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muito bem, eu pediria que agora o nosso amado presbítero Luciano, junto ao mezanino, pudesse nos colocar aqui perfeitamente esse termo e esses termos que estão coadunados. Ali há um fragmento, reticências, porque você perceba que eu fragmentei, eu cortei o anterior e peguei só o 24:3, parte B. Que sinal haverá da tua e da consumação do século? Então, atenção, eu vou desenvolver, nós vamos já ver isso. A vinda dele, a primeira, será para a sua igreja. Amém?
para a sua igreja, a noiva que será arrebatada. Por isso que ele vai evitar tocar em 24 de Mateus, de 3 a meia dúzia. Ele vai focar-se na consumação do século. A tua vinda e da consumação do século. Amados, antes de darmos, pode deixar aí, consumação do século. Essa palavra consumação do século, e nós não vamos nos prender muito no hebraico, isso para nós não tem problema. No próprio português nós estamos vendo que são dois termos, tua vinda e consumação. Isso já está claro, são dois momentos diferentes, diversos. Então o hebraico é só para que a gente entenda, não tem nada ou apenas uma varia de importância de interpretação. A palavra consumação do século, essa aqui, significa também fim. Preste atenção. Mas a palavra consumação do século aí é nishim, é do hebraico nishim. E significa o quê? Preste atenção. Estar completo, pleno e definitivamente cumprido. Então, quando ele fala em consumação do século, ele está muito bem, muito obrigado, queridos. Estar completo, pleno, definido e absolutamente cumprido. Perfeito. Então, vamos lá. Eu pedi que voltasse para lá onde estava, mas fez bem colocar aí a consumação do século. Então, repare bem. Aí ele fala, escutem. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis guerras, falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esse fim aí significa a consumação do século. Esse fim ainda não será o fim, significa ainda não estará tudo definitivamente cumprido, ainda não estará tudo definitivamente concluído. Não será ainda o fim do mundo, o fim do cosmos. Então, arrebatamento não é o fim do mundo. Milênio não será o fim do mundo. Juízo do grande trono branco não será. E aí sim, ali vai acontecer um pouco. Mas atenção. Então Jesus quer dizer aí, ainda não será o fim. Quando ele fala em guerras e rumores de guerra, nós sabemos que esse período já passou. Nós estamos agora no período da restauração do Estado de Israel e agora está às portas. Porém, o que ele quis dizer aqui? Não será o fim. Muitos dirão, é o fim do mundo, vai acabar. Não. A consumação do século, explicou Jesus, não será aí. Guerras, rumores de guerra. Guerras são as mundiais, são as globais. Rumores setoriais. Por exemplo, Rússia e Ucrânia. Foi uma guerra mundial? Não, setorizada, setorial, por aquela região que era de propriedade russa. Então, todos esses confrontos são rumores. Agora, os globais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial foram guerras mesmo. Rumores apenas pequenos e incipientes, que também é pequeno, frágil, setores. Muito bem. Então, quero repetir. A palavra consumação do século aí, nirim, ou nirim, é no hebraico estar completo, pleno, definitivo, como já foi colocado aqui. Muito bem, aqui é no hebraico. Ó. Nirim é consumação, é esse termo. Muito obrigado, querido do mezanino, Luciano, esses amados irmãos queridos que estão aí. Muito bem. Então, essa palavra que você está vendo aí, consumação, não passão, tá? É o fim do mundo mesmo. É a conclusão que nós vamos entender hoje. Pastor, ainda está meio conturbado, mas vamos continuar. Vamos lá? Mateus 24. Excelente o trabalho do mezanino. Obrigado, presbítero Luciano. Foi a ele que passei as informações e com certeza foi ele quem fez essa base. Muito bem, amados. Mateus 24, de 12 a 14. Atente agora. É o mesmo capítulo? É a mesma consequência e desenrolar do que ele estava falando antes? É. Então, continue para que você entenda.
Agora ele vai sair um pouco da consumação do século. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse fim aqui é a consumação do século? Não, não é fim. Esse fim aqui, amados, reparem, quando Jesus falou isso, ele estava falando em língua hebraico, ou na língua hebraica, amém? Jesus falando. Quando foi traduzido para o grego, obviamente que os gregos pegaram o termo hebraico, original da fala de Cristo, e transliteraram para o grego. Então, repara algo, é a mesma coisa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui, quem pode dizer uma palavra que engloba isso? A apostasia. Multiplicou-se a iniquidade e o amor se esfriou de quase, menos os que estão aqui, em nome de Jesus, menos de você que tem o primeiro amor ainda. O amor se esfriará de quase todos. Podemos dar ao nome de apostasia para esse evento? Com certeza. Vou repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que o fim também não é consumação. Eu vou explicar o que é. Esse será salvo. E, olha lá, e será pregado este evangelho por todo o reino, por todo o mundo, para testemunhas todas as nações, então virá o fim. Fim no hebraico, quando Jesus falou, significou, quis dizer, parte final de um período. Parte final de um período, término do tempo da graça. Aí os gregos colocaram na palavra de Cristo para o grego, telos, ao pé da letra mesmo, T-E-L-O-S, telos. O que é telos? Alcance de uma meta, de um alvo, finalidade parcial, propósito, objetivo alcançado. Então, quando Jesus falou que quando o evangelho fosse pregado a todas as criaturas, a todas as nações, então viria o quê? O fim do tempo da graça. Então, realmente não é a consumação, não é o fim do mundo, é o fim do tempo da graça. Por que descobrimos, e vamos já ver Paulo explicitando isso? Porque a iniquidade estará multiplicada e o amor de quase todos cristãos será esfriado, estará frio. Então será pregado o evangelho do reino para a testemunha de todas as nações, então virá o fim. O fim do quê? No hebraico, do tempo da graça, parte final. No telos, alcance de uma meta, alvo, finalidade parcial, propósito, objetivo. Então vamos ver onde é que nós encontramos isso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver a apostasia aí dentro. E vamos ver o que Paulo explicita sobre isso no Espírito Santo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3, minha linda e amada esposa, pastora Nailfe Jorge, nos lerá na minha versão, para que não percamos o foco da questão da versão. Segunda de Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Vamos ver onde está aqui Mateus 24, 12 a 14. Segunda de Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Muito obrigado, minha pastora. Eu repito só 1 e o 3. Aí você vai pegar aqui agora o que você acabou de ver em Mateus 24, de 12 a 14. O amor se esfriará, a iniquidade se multiplicará. Preste atenção. 1. Irmãos, nós estamos, no bom sentido, nunca exaustos, mas sempre fartos, cheios dessa explicação linda. Irmãos, vírgula. Esse vocativo é para o mundo? É para quem? Para você, linda igreja, para nós. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, arrebatamento, está lá no primeiro ponto que o Luciano colocou, Mateus 24, de 3 a 6, a tua vinda e a consumação, a vinda dele é aqui, quando virá o fim da iniquidade, do término do amor, em quase todos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a reunião da igreja, nós vos exortamos. 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto que? O dia do Senhor com D maiúsculo para reunir-se com sua igreja. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é isso? A multiplicação da iniquidade. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que será o anticristo. Quando ele se revelar dentro da apostasia, dentro do esfriamento de amor de quase todos, ele virá para reunir-se com o seu povo. Aí está o fim de Mateus 24, 14, quando o evangelho, obviamente, já foi pregado. Repare que passa uma geração, outra geração, o continente africano foi evangelizado, o continente asiático, a Europa, a América do Sul, América do Norte. Irmãos, o evangelho já correu o mundo, e as tribos ou os dialetos dessas tribos que porventura não tenham ouvido, a Bíblia diz que a consciência ou a consciência os defenderá ou os acusará, porque todo homem é indesculpável. Perfeito. Vamos continuando aqui para que você não perca de vista. Então você acabou de ver que quando Jesus falou que então virá o fim, é segundo a sua vida. Ele deixa para responder no final, e obviamente que os que escreveram, os que transliteraram a palavra, vão colocar lá em Mateus, não é? O próprio Mateus, quando ele coloca, então virá o fim, no meio da iniquidade e do amor se esfriando de quase todos. Você vai entender algo impressionante. Amados, o Senhor disse coisas maravilhosas, e uma delas é essa, que eu peço que o nosso amado presbítero Luciano, lá em cima, nos leia, e depois eu vou fragmentar, para que você fique bem claramente esclarecido. 1 de Tessalonicenses 4, 17, pode ler na íntegra, presbítero do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto lido pelo presbítero Luciano trata do arrebatamento. Mortos em Cristo ressurretos, nós, vivos, transformados, subiremos com eles. Aí eu fragmentei. E ei, todos até a consumação do século, até que se cumpram todas as coisas, até que venha o milênio, vou colocar em ordem, a minha vinda visível, o milênio, o juízo, quando a minha igreja será o júri, vocês estarão comigo sempre, até o final, até a consumação do século. Aplaudemos o Deus. Então repare que coisa linda, amados do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor, até a consumação
do século, você vai entender onde é que está isso. Pastor, você colocou isso aí? Foi, de propósito. Mateus 28, 20, a nossa amada e linda Andriane Gonçalves, a ungida do Senhor, presbítera do Senhor, vai nos ler 28 de Mateus, 20, e depois eu fragmento. 20, e depois eu fragmento. Mateus 28, 20, atentamente ouçamos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, Jesus, aleluia. Aí ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até a minha vinda do arrebatamento e minha vinda visível, milênio, juízo, até a consumação do século, eu estou convosco. Amém? Primeiro ele nos arrebata, primeiro ele se reúne conosco, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que eu peguei a passagem do Luciano e coloquei também consumação do século, até a consumação do século, feita pela presbítera Andriane, a leitura, e esse que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor estará conosco todos os dias, até que se conclua o grande papoco, o grande reset, a grande chamada, ou chamado de juízo final, o julgamento do grande trono branco. Então, continuando, para que possamos entender. Ontem, eu li para os amados, 2 de Pedro 3,10. Vocês lembram? E hoje eu quero ler com vocês 2 de Pedro 3,7. Então vamos a 2 de Pedro 3,7. Ontem eu falei, nós lemos 3,10, vigiai, vem como ladrão, passará com estrepitoso estrondo. Agora 2 de Pedro 3,7. 3,7. Amém, amados? Muito bem. Ora, os céus que agora existem, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, tem, esse verbo ter aí está no plural, terceira pessoa do plural, tem sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do, diga aí, dia do juízo. Dia do juízo. Muito bem. E destruição dos homens ímpios. Repare que a palavra destruição aí não significa aniquilar, exterminar. Significa banidos da face do Senhor para todo sempre. Significa estarão sendo atormentados eternamente. Significa que eles estarão na segunda morte. Significa que eles não participarão da primeira ressurreição. Significa que eles não participarão do arrebatamento, não se arrependerão dentro da grande tribulação, estarão perdidos durante o milênio, portanto. Então repare, eu vou repetir. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, eles, terra e céu, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo, trono branco, final, e destruição dos homens ímpios. Quero acrescentar que serão banidos da face do Senhor, da sua presença, e inseridos na segunda morte. Vamos provar na palavra. Queridos, nós entraremos em juízo? Não. A Bíblia diz em João 5, o quê? 24, que aquele que crê no Senhor não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O juízo dos galardões é o tribunal de Cristo, onde nós só receberemos o quê? Galardões. Não é julgamento de condenação, mas de aferição de prêmios. Então, atenção, igreja do Senhor, nós não passaremos pelo juízo, amém? Só quem vai passar pelo juízo, e eu vou antecipar para que você entenda, serão aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida. A Bíblia vai dizer que ali se abrirão os livros de obras, se abrirão vários livros, mas quem não estiver inscrito no livro da vida não será
salvo. Significa dizer o quê? Que lá no juízo final, o grande júri que será chamado estará inscrito no livro da vida. Foram os salvos, foram arrebatados, foram os salvos durante a grande tribulação, que deram sua vida, não se entregaram, deram sua vida. Então irão também para a glória. Os judeus que se converteram, enfim. Então, repito e repitamos, não entre em juízo. E lá no grande júri, só serão chamados para julgar os que estão nos livros das obras, porque as obras não salvam ninguém, nem de obras para que ninguém se glorie, ninguém será salvo por obras, amém? Mas pela graça. Apocalipse, vamos agora explicitar. Apocalipse 20, de 11 a 15. Acompanhe comigo e vamos interpretando, tá, amados? Para que não sejamos confundidos. Apocalipse 20, de 11 a 15. De 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha para cá. Não se achou lugar para eles quem? Os céus e a terra. Porque passaram com estrepitoso estrondo. Porque foram inflamados e abrasados e passaram. Agora repare, deixa eu ir. Vi um grande trono branco, juízo final, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles quem? A terra e o céu. Agora olha aqui. Aquele que nele se assenta. E algumas figuras bíblicas apocalípticas fala o ancião de dias e o cordeiro. Por que ontem, numa certa passagem, ele, o Deus que está lá, e aquele que se assenta? Porque quando nós subirmos, quando nós formos arrebatados antes disso aqui, nós veremos um espetáculo na glória. O maior espetáculo que se pode ver. O que veremos? O Cordeiro entrará no seio do Pai. E o Senhor vai nos mostrar como era o Verbo que fez todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez, porque que Deus encarnou, porque que Deus se fez carne, porque que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito. Ele vai entrar no Pai, e ele será um Deus único. E aqui no juízo é ele, o Pai, numa uníssona, numa visão única. É ele o Cordeiro, o nome que está acima de todo nome, aquele que vai entrar no Pai para todo sempre. Então vou repetir. Olha aqui. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, aquele de cuja presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para a terra nem o céu, porque passaram com estrepitoso estrondo. 12. Vi também os mortos. Olha para cá. Os mortos sem Cristo reviveram quando? Lemos ontem, depois do milênio. Os mortos sem Cristo só reviverão depois do milênio. Você em Cristo, você está morto em seus delitos e pecados? Jamais, você não está aqui, amém? Então você não estará nesse juízo. Como julgado, você será julgador, você será júri. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pelas obras alguém vai ser salvo? Não. No juízo final a igreja será julgada? Nunca. Então esses livros de obras serão para denunciar e mostrar que ninguém foi salvo sem o Senhor. A sentença é o que vocês fizeram de mim, o que vocês fizeram do meu filho, o que vocês fizeram com Jesus. Então, por que o livro da vida foi aberto? Para mostrar quem vai ser o júri, quem vai ter o poder de julgar todos juntos ao Pai, e também até os anjos caídos, demônios, os anjos que se desviaram. Muito bem. Deu o mar, 13,
os mortos, a palavra mortos, irmãos, já não tem terra nem céu, nós estaremos no espaço, deu o mar, os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Alguém será julgado, será salvo por obras? Não. Esses estão condenados, esses não participarão e nunca da primeira ressurreição. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha lá. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olhem para cá, o que é a segunda morte? A condenação eterna sem Deus. O que é a segunda morte? A pessoa já morta em seus delitos e pecados será resgatada dos mares, dos pântanos, e estarão ali, e elas serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Então, versículo 14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós seremos o júri, nós não seremos julgados, nós estaremos lá, porque os nossos nomes foram e continuarão eternamente inscritos no livro da vida. Amados, por isso que eu quero dizer para você que o conhecimento aqui não salva. Nossas velhinhas, irmãzinhos, irmãozinhos do interior, analfabetos, que adoram o Senhor, vão para a glória. Vão para a glória. Esse conhecimento que nós estamos tendo é para fortalecimento da nossa fé. É para mostrar que é bom ter conhecimento. A Bíblia diz a palavra que tem sabedoria. Então, queridos, ninguém será salvo no juízo. Ninguém será salvo no trono branco. Vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda. E se alguém não foi achado inscrito, obviamente que eles mortos não serão achados e inscritos no livro da vida. É óbvio que não. Por isso que nós que estaremos inscritos no livro da vida. Aí eu tinha que ir para Paulo, Coríntios, não sabeis vós, amados, que julgareis os próprios anjos, quanto mais as coisas pequenas, as coisas desse mundo, não sabeis vós que vocês são, a partir do arrebatamento, completamente salvos, e o Senhor estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o fim, quando o Senhor detonar tudo. E se nós continuarmos lendo e formos para 21, você vai ver algo glorioso. O céu e a terra passaram, o verbo está no passado, já passaram. Houve o juízo. Os que não estavam escritos no livro da vida, lançados no lago, que é a segunda morte. E os inscritos no livro da vida estão lá para ser o júri. De repente termina esse juízo. Sabe o que a Bíblia diz? Vi a cidade santa, descendo do céu ataviada como noiva. Aquela grandiosa mansão, cheia de mansões, para onde fomos quando fomos arrebatados. Aí ela ficará no espaço. Quando ele vier visivelmente, eu estou acrescentando, quando ele vier visivelmente, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Se as estrelas cairão do firmamento, se os poderes dos céus serão abalados, o que ficará no lugar das estrelas, do sol, da lua? A lua, o sol não dará a sua claridade, portanto não dará luz à lua. A lua não dará a sua claridade. O que vai ficar no espaço sideral até a hora do juízo? A nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Senhor. E quando terminar tudo isso, ela desce ataviada. Aí o Senhor diz: esse é o habitar. Aí eu vou inventar uma palavra, é o condomínio do Senhor para o seu povo. E ele fará novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. E ele fará da Jerusalém terrestre algo glorioso, mas a noiva ataviada só vem depois da explosão de céu e terra. Queridos, nessa noite, você pode dizer: pastor,
eu não consegui entender tudo. Eu diria nem eu, mas é glorioso. Amém, amado? Claro que eu falo assim, é uma força de expressão. Amém, amados? Claro, queridos, o importante é você amar a Deus. É você crer nesse Deus. É você estar pronto para o dos lenços. Isso é inédito. É bom estarmos preparados. Você entrará em juízo? Não. Você passará da morte para a vida. Da morte do corpo físico, pela ocasião do arrebatamento, você vai para a glória, não há juízo para você. Mas, pastor, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, tribunal dos galardões, aferido pelas obras que tivermos feito no Senhor. Amém? Deus vivo, como és magnífico. O termo final, Pai, é a consumação do século. O termo final é aquele Nihim, quando o Senhor vai determinar todas as coisas. Mas o mais lindo é que quando formos arrebatados, tu estarás conosco todos os dias e nós contigo. E tu estarás conosco todos os dias até a consumação, até o termo final, até a hora final, nós estaremos com o Senhor. E lá anteriormente a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que o ministério de louvor suba e que juntos possamos glorificar e exaltar o